Seja muito bem-vindo! Gente, estamos iniciando hoje a nossa live, não ao meio-dia, mas à 1 da tarde, tá? Tivemos uma mudança de horário. E para você que está chegando aí agora, o nosso tema, olha que tema! O nosso tema hoje é o peso de um casal no ministério. Gente, eu tenho certeza que esse tema vai abençoar a sua vida, que esse tema vai ser algo que, sabe, algo direcionador de Deus, algo que traz uma luz, uma visão, mais assim, mais profunda a respeito do ministério, porque às vezes nós achamos que o ministério se resume a nós, mas não é somente a nós. Diz respeito à nossa família, diz respeito às pessoas que nos acompanham, diz respeito a um pacote aí, né, que pode ser muito mais assertivo do que se você caminhar sozinha, porque nós sabemos, né, existe uma frase conhecida que diz assim: se você quer ir longe, né, você precisa levar pessoas com você. Agora, se você, né, quer chegar rápido, mais perto, você pode ir sozinho. Agora, se você quer ir longe, você precisa de uma equipe, você precisa de uma família, você precisa de pessoas que são base para você. Então, né, desde já quero dar as boas-vindas para você. Quem está chegando por aqui, já seja muito bem-vindo. Acabei de passar no grupo. Como a gente está acostumado a entrar geralmente no horário de meio-dia, eu sei que para algumas pessoas esse horário de 1 hora talvez não fique tão bom, né? Alguns possam participar, outros não. Mas eu estou feliz que você está aqui. Vamos fazer aquele nossa primeira tarefa que nós temos, tá? Que nós iniciamos uma live, que é encaminhar essa live para pelo menos 10 pessoas, os nossos contatos aí. Eu vou pedir para que você clique aqui. Hoje começou uma hora que o nosso dia foi tão corrido, mas tão corrido, foi tanta coisa que aconteceu. A gente está no propósito de oração na nossa igreja, né? Hoje é o 11º dia de oração, amanhã é o 12º e último dia de oração. E a gente está num período que nós estamos abrindo 2 obras novas, então tem consumido muito. Hoje a gente estava na Equatorial resolvendo algumas coisas, depois fomos para a academia, enfim, hoje diversas coisas foram resolvidas ao mesmo tempo. E foi muito corrido, foi muito puxado. Assim, a semana toda está sendo assim, né? Tem coisas para resolver, tem coisa aí para fazermos e tem exigido muito de nós, mas glória a Deus por tudo, porque é em prol do reino. Quando você e eu, quando nós nos desgastamos pelas coisas de Deus, na verdade, isso é uma alegria muito grande, não é verdade? Do que existem pessoas que eu sei que estão se desgastando por coisas que vão perecer. Se você está se desgastando por conta do reino, então glória a Deus pela sua vida, porque você está se desgastando por coisas eternas, por coisas que vão refletir na eternidade, tá certo? Então seja bem-vindo. Vamos encaminhar a nossa live para pelo menos 10 pessoas. Então convido você nesse momento, clica aqui nesse aviãozinho aqui no cantinho, tá? Que nós vamos encaminhar essa live. Será uma live breve, tá? Como eu falei, a gente está com um monte de demanda hoje ainda. Hoje muita coisa para resolver. Então, terminando aqui a live, né? Tem estezinha para dar de mamar, tem muita coisa para resolver ainda. E eu creio que vai dar tudo certo. Deus fez o nosso dia às 24 horas e existe tempo para todas as coisas, tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Então, isso é uma verdade. Basta que a gente organize. Vamos lá encaminhar? Clica aqui, 30 segundinhos, você vai clicar aqui e vai encaminhar para pelo menos 10 pessoas. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Estou encaminhando agora. Se o celular tremer para você, é porque eu estou tocando na tela do celular, encaminhando essa live para algumas pessoas aqui da minha rede de contatos, assim como você. Por que é importante nós fazermos isso, querido? É porque quando nós encaminhamos essa live, ainda que a pessoa não assista ao vivo, ela vai assistir em algum momento, ela vai receber, e ela vai entender que, né, tanto a questão do tema, mas ela vai entender que existe um conteúdo gratuitamente sendo compartilhado, que às vezes a pessoa, né, não está atenta para isso. Para quem não sabe, todas as quintas e sextas, meio-dia, hoje excepcionalmente é 1 hora da tarde, nós estamos aqui, mas quintas e sextas, meio-dia, nós estamos aqui com você, compartilhando algo de Deus, uma direção de Deus para o teu ministério, então é algo assim muito personalizado mesmo. Ó, é tão rápido que eu já terminei de encaminhar, tá? Espero que você também possa fazer o mesmo. Então, vamos lá, vamos direto ao nosso tema de hoje, para quem está chegando agora, né? Quem ainda não sabe qual é o nosso tema de hoje, presta atenção, o nosso tema é o peso de um casal no ministério. Gente, eu posso garantir para você que essa live ela é muito importante, ela é muito esclarecedora. Olha, quem tá por aqui, tá? A Yasmin já tá dando a paz ali. Paz, Yasmin, seja bem-vinda. Estamos com saudade de todos vocês. Então vamos lá, gente, para esse tema poderoso, né? Pastora, sou solteiro, esse tema é para mim? Sim, porque você está, né, na pista aí, você vai escolher alguém para você compartilhar a sua vida. Então sim, é para você, para que você possa escolher certo. Estou casada, esse tema é pra mim, não tem mais jeito, pastora, já estou casada, não tem problema. Seja bem-vinda, Carla Amaral, tá dando a paz aqui, não tem problema, é pra você também, você já vai entender o peso que tem um casal no ministério. Ai, pastora, e eu estou, né, estou aí procurando alguém em Jesus, enfim, gente, não importa qual seja a sua condição, se você está aqui, fica até o final dessa live, porque eu sei que existe uma direção de Deus nesse sentido, tá? Olha, a pastora Simone está por aqui, seja bem-vinda, pastora Simone. A pastora Simone é aluna
da plataforma do Reino Academy, né, junto com outra equipe de alunos, então fico muito feliz de lhe ver por aqui. Vamos iniciar esse tema? Vamos lá para o nosso tema, tá? Se você puder, anote aí algumas referências, a gente vai passar para você, mas enfim, quero que você preste muita atenção. Eu sempre passo essa orientação, que quando você está assistindo a live, se você está fazendo alguma outra coisa, se você puder parar, ótimo, né? Perfeito. Mas se você não puder parar, coloque o fone de ouvido e procure redobrar a sua atenção para a live, para que você consiga fazer alguma coisa ali que exige menos atenção, mas você consiga também prestar atenção na nossa live. Eu vou tentar ser muito breve e objetiva nessa live. Então, não se... Gente, me confirme se o áudio tá bom, tá? Então, não se preocupe que não vai ser algo demorado, mas é algo, assim, muito importante para o nosso ministério, tá certo? Você que está aqui, você é um líder, com certeza, você é alguém que faz a diferença na sua igreja local. E essa questão familiar, ela é uma questão extremamente importante. Presta atenção. Qual a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, iniciando essa live aqui, ó? Seja bem-vinda, Elci Góes, tá dando a paz, seja bem-vinda. A Simone disse que está sendo bênção, né, lá, a plataforma, que bom, fico muito feliz. A gente está gravando novas aulas, novos módulos, viu, pastora Simone? Então tem coisa boa vindo aí. Eu sei que vai agregar para o nosso ministério, eu me incluo nisso, porque quando a gente grava os módulos, a gente está também, né, se atualizando, a gente está investindo em aprendizado, em conhecimento, em coisas que a gente já está praticando e coisas que às vezes a gente esquece, que vai ficando pelo meio do caminho. E aí quando a gente grava, a gente ensina, a gente também é renovado. Então é maravilhoso. Vamos lá, queridos, ao nosso tema. Então, o nosso tema de hoje é o peso de um casal no ministério. Eu quero começar dizendo para você, eu vou agora desfocar um pouco aqui dos comentários, tá? Vou focar no conteúdo, preste atenção. Então, se você mandar alguma mensagem, eu vou responder depois, mas fique tranquila, estou vendo, tá bom? Primeiro ponto que eu quero tratar com você. Eu quero que você saiba que existem duas decisões mais importantes na vida de uma pessoa. O ser humano, existem duas decisões que mais pesam na vida de um ser humano. A primeira decisão, eu tenho certeza que você já sabe qual é, pensa aí, bora ver se você tá ligado. Qual é a primeira decisão mais importante na vida de uma pessoa, gente? Qual é a primeira decisão? É entregar a sua vida para Jesus. É decidir-se por Jesus. Essa daí é, sem sombra de dúvida, a decisão mais importante da vida de alguém. Porque ela aponta diretamente para a eternidade, você tá entendendo? Diretamente para a eternidade. É muito importante a pessoa tomar uma decisão por Jesus. Então essa é a primeira decisão mais importante da vida de alguém. Só que poucas pessoas sabem que existe uma segunda decisão, que é a segunda decisão mais importante da vida de alguém. E aí, poucas pessoas sabem que essa é a segunda decisão mais importante da vida de alguém. E você sabe qual é essa decisão? É quem você vai compartilhar a sua vida. Em outras palavras, com quem você vai casar, com quem você vai construir uma família, construir um ministério, porque sim, queridos, o ministério ele é familiar. Eu já ouvi uma certa vez uma pessoa falar assim, o ministério é meu e do meu esposo, mas não dos meus filhos, então a gente não envolve eles, a gente não sei o que mais. Crianças, né? Crianças pequenas. E, sinceramente, com todo respeito, eu discordo disso. Porque, queridos, pense comigo, se hoje eu ganhasse, por exemplo, um prêmio de R$1 milhão, meus filhos não iriam usufruir desse prêmio, sim ou não? Claro que iria, óbvio. Eu ia comprar os brinquedos, ia comprar as roupinhas para eles, ia matriculá-los, né? De repente, não sei, enfim, eu ia, esses valores seriam revestidos, seriam investidos nos nossos filhos, sem dúvida nenhuma. Então, eu não sei quem já ouviu aquela frase que diz assim, quem prova do meu pirão quem come do meu pirão vai provar do meu cinturão, alguma coisa assim, eu não lembro bem, tá? Me ajuda aí nesses ditados que eu não sou muito boa nisso. Mas uma coisa mais ou menos assim, quem já ouviu essa frase, esse ditado popular? É exatamente isso. Querido, nós não podemos achar que o ministério ele é individual. Não, o ministério ele é familiar. É por isso que hoje o nosso tema é o peso de um casal no ministério. Então, aqui eu não estou falando diretamente do casal, estou falando dos filhos, que fazem parte de uma família também. Presta atenção, quer dizer que eu estou no ministério com meu esposo, e nós estamos um só, uma só carne, como a própria palavra nos garante, mas eu acho que os meus filhos não estão no ministério conosco. Gente, eu não consigo acreditar numa visão dessa. Eu entendo que o ministério é familiar, eu entendo que os nossos filhos, eles precisam ser criados nesse ambiente, ser forjados nesse ambiente ministerial, porque o ministério não é só meu, não é só do meu esposo, o ministério é familiar, o ministério também é dos nossos filhos. Ainda que eles não tenham escolhido isso, nós precisamos entender que vem um pacote familiar. Assim como eles receberiam o bônus de algo que nós recebêssemos, eles também precisam receber o encargo de algo que nós temos. Porque nós fazemos parte da mesma família. Quem está entendendo aí? Amém? Então, olha só. A segunda... a pastora Angelita sabe aqui dos ditados populares, né, pastora Angelita? Ela disse assim,
Já dizia minha mãe, quem come do meu feijão, prova do meu cinturão. É isso aí, pronto, é isso aí mesmo. Eu já vi a expressão, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Tanto faz, é a mesma coisa, tudo é comida, né? Feijão, pirão, tudo é a mesma comida. Gente, presta atenção, é exatamente isso. Se você faz parte de uma família, você tem os ônus e o bônus dessa família. Não queira olhar para sua família e falar assim, o ministério é meu, mas não é do meu marido. O ministério é meu, mas não é dos meus filhos. Eu, sinceramente, com todo respeito, discordo de quem pensa assim, tá certo? Porque eu entendo que o ministério, ele é familiar. Agora, preste atenção. Então, eu estava dizendo para você que a segunda decisão mais importante na vida de uma pessoa, querido, preste muita atenção nisso que eu vou falar para você. A segunda decisão mais importante na vida de uma pessoa é com quem ela vai casar. Porque o meu pai já dizia, meu pai ele sempre tinha essa frase, ele falava assim, ele falava pra mulher, tá? Mas serve pro homem, tanto faz. Ele dizia assim, uma mulher pode levar o homem lá pro céu, ou seja, nos locais mais altos, tá? Uma expressão, ou ela pode levar ele pro fundo do poço. A mesma coisa serve pro homem. Um homem pode levar uma pessoa lá para um local de honra, assim como ele pode levar pro fundo do poço. Então, a nossa vida sentimental, a escolha de com quem nós vamos casar, vai influenciar o nosso ministério. E eu quero que você entenda, já estou começando a live aqui com algo que é uma construção de raciocínio que eu poderia falar no final, mas ela está falando no início para você já começar a se situando onde você está. O peso de um casal no ministério é o tema de hoje. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que escolher com quem você vai casar é a segunda decisão mais importante da sua vida. Se você escolher bem, meu amigo, você está bem na foto. Se você escolher mal, meu querido, você vai, né, como diz por aí, comer o pão que, né, o inimigo amassou. Porque escolher errado uma pessoa que você vai casar é um prejuízo imenso. E não é somente um prejuízo para você, é um prejuízo para a sua família, é um prejuízo para o reino de Deus. Porque as coisas estão interligadas. A primeira visão que eu quero que você tenha aqui nessa live a respeito de família, de ministério familiar, é entender que as coisas estão interligadas. Eu quero compartilhar com você aqui a equação para o casamento. Olha só como é que funciona. Seja bem-vindo, irmã Tânia. Olha só como é que funciona a equação aqui para o casamento. Presta atenção aí, querido. Quero que você, né? Quem é bom de cálculo aí? Quem é bom de matemática? Eu não sou, tá? Já estou me antecipando dizer para você que eu não sou. Apesar de ter trabalhado muitos anos com a parte de cálculo trabalhista, mas eu usava um programa que vai fazer, você precisa ter só o entendimento das fórmulas para esse cálculo. Mas quem fazia o cálculo era eu, o programa, então eu não sou boa de cálculo não, viu? E eu não sei quem é bom de cálculo aí, presta atenção. Ó, tremeu aqui a nossa live, opa, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, presta atenção. Vamos fazer aqui um cálculo de como é que funciona a questão do casamento, a questão do relacionamento. Presta atenção que você vai se analisar, tá? É um cálculo muito simples. Vamos imaginar que você é uma pessoa que se sente incompleta, que não está bem resolvida, que não está bem firme na sua vida com Deus, que não está bem emocionalmente, que não está completa, sabe? Você não está plena em Deus, acima de tudo. E aí você quer casar, né? Ah, que bem, você quer casar, eu quero casar. Você quer casar com uma pessoa que é inteira, uma pessoa que é completa, que já tem Jesus, tal, né? Você é linda e maravilhosa, né? Não está completa, quer escolher alguém que esteja, tudo bem. Agora, presta atenção. Você quer casar porque você acredita que no casamento essa pessoa vai preencher o seu vazio, que no casamento você vai ter felicidade que você não tem, que no casamento você vai ter uma família que você nunca teve. Mas presta atenção, você é uma pessoa incompleta e você está querendo casar com uma pessoa completa. Uma pessoa que já está plena em Deus. Qual que seria a equação matemática para isso? Seria, vamos lá, meio mais 1. E aí quando você... Meio porque essa pessoa aqui está incompleta e quer casar com uma pessoa que está completa. Meio mais 1. Dá igual o quê, querido? Essa equação matemática você vai perceber que quando uma pessoa é incompleta, e mesmo que ela se case com alguém que é pleno em Deus, né, que ela vai arruinar a vida desse pobre coitado, eu entendo. Mas ela quer se casar com alguém que está pleno em Deus, essa pessoa quer se casar com alguém que não está pleno em Deus. Qual o cálculo matemático aqui? Meio mais 1 dá quanto? Meio. Olha só, esse casal jamais será pleno. Esse casal jamais será completo. Porque nós estamos falando aqui de pessoas, uma que está incompleta, ainda que uma esteja plena, que esteja vivendo o seu melhor tempo em Deus, esteja vivendo uma construção de uma vida espiritual sólida. Mas isso daqui, essa equação, não bate, não dá certo. Não dá plenitude, não dá o número inteiro. Vai dar metade. Agora, vamos imaginar que é um outro exemplo. Presta atenção. Que é um exemplo de duas pessoas incompletas. Duas pessoas que estão assim, não estão firmes na sua vida com Deus, não estão bem resolvidas emocionalmente, que são pessoas problemáticas. Esses dois problemáticos vão decidir se casar, porque eles acham que o casamento vai resolver o problema deles, não é verdade? Ah, vai ser lindo. Quando a gente casar, vai mudar tudo, vai ficar perfeito. O fulano que era problemático vai deixar de ser problemático, a fulana que era problemática vai deixar. Ah, vai ser uma coisa maravilhosa.
Será que isso é verdade? Pega meio e mais meio, quanto é que dá? Você acha que vai dar? Quanto, querido? Você acha que vai dar 1? Não vai dar 1, vai dar 1/4. Continua um número incompleto. Porque essa equação não vai dar certo. Agora eu quero pegar o exemplo para você de duas pessoas que estão bem resolvidas em Deus. Duas pessoas que são número, que aqui representam números inteiros. 1 vezes 1. Olha só, 1 vezes 1, quanto é que vai dar? 2. Aí você vê o número completo. Aí você vê de fato uma multiplicação. Essa multiplicação só acontece quando nós temos pessoas completas. E o que significa pessoas completas? Pessoas bem resolvidas. Pessoas que estão emocionalmente tratadas, espiritualmente tratadas, que estão caminhando firmes com o Senhor, que têm uma identidade, que entendem o seu propósito. Infelizmente, a maioria das pessoas não se enquadra nesses papéis. Eu espero que você se enquadre. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão aqui para você, nessa tarde? Porque o nosso tema é o peso de um casal no ministério. Presta atenção, por que eu estou trazendo essa reflexão para você? Porque só vai haver um casamento saudável quando as duas pessoas estão inteiras em Cristo. Então, querido, não acredite você, né? Eu estou falando agora aqui para os solteiros que ainda não está casado. Porque quem está casado já está consumado. Já era, já foi, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Calma lá que eu vou chegar em você. Mas eu estou falando agora aqui para os solteiros, aqueles que ainda não estão casados, ou que estão viúvos, ou então que estão procurando alguém para se relacionar. Procure alguém que esteja pleno em Jesus. Não procure alguém que está com uma bagagem emocional, sabe? Assim, uma pessoa mal resolvida, uma pessoa que não tem constância, uma pessoa que não tem vida com Deus. Não procure, porque infelizmente a equação não vai dar certo desse casamento. Vai ser sempre uma equação negativa, nunca vai ser um número inteiro. Vai ser sempre pela metade, né? Vai ser aquele casamento capenga, que a pessoa sofre e parece que as coisas não andam. Então, isso daqui é para quem é solteiro. Agora falando aqui para aqueles que são casados. Eu quero que você entenda que se para você é casado, vou deixar para falar para os casados no final, né? Dar essa dica no final para você. Eu quero nesse momento, eu quero que você entenda que quando duas pessoas de Deus se unem, há multiplicação. Essa é a visão que eu quero que você tenha. Porque isso tem tudo a ver com o ministério familiar. Quando nós temos de fato uma vida com Deus, quando você se une com uma pessoa que é de Deus, querido, coisas grandiosas vão acontecer nesse ministério, coisas maravilhosas vão acontecer nesse ministério. Eu quero ler com você Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, olha só o que aqui diz esse texto. Melhor é serem dois do que um, porque o maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Gente, é muito importante você sabe, eu vejo pessoas que falam assim, eu quero formar uma família, eu quero casar, eu quero construir. Querido, você tem todo o direito de fazer isso, né? Nós temos todo o direito, isso está no seu coração. Ter uma família é algo maravilhoso, casar é algo maravilhoso. Não acredite na mensagem que o mundo tem pregado, que casamento é uma instituição falida. Não, querido, casamento é um projeto de Deus. Ter uma família no altar é um projeto de Deus. Não tem um testemunho mais poderoso do que uma família no altar. Não tem um ministério mais impactante, escute o que eu estou dizendo para você, do que o ministério familiar. Não existe ministério mais impactante do que o ministério familiar. Eu poderia ser sozinha no ministério. E certamente Deus poderia usar a minha vida, assim como Ele pode usar a sua vida. Mas a proporção de impacto do nosso ministério, ela só é relevante da forma como ela tem sido para a glória do Senhor, porque o Senhor não tem usado somente a mim. O Senhor tem usado o meu esposo. O Senhor está usando, né, a nossa família, que também minha sogra, meu sogro, pastor Letícia, pastor Anderson, minha cunhada, meu cunhado. Nós estamos juntos como uma equipe. Né? Eu lembrei do exemplo da família da pastora Carmen, que eu admiro muito, que é lá da 14 de março. Eles são uma família, eles são uma equipe. O peso do ministério deles, querida, é diferente se fosse só a pastora Carmen. É diferente se fosse somente a Cristiane. Não seria a mesma coisa. Você não vai longe se você for sozinho. E quando nós olhamos para a nossa vida como ministério familiar, quando nós entendemos o peso que tem o ministério familiar, nós vamos entender o quanto é importante o papel do casal dentro de um ministério. O quanto isso é importante. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, depois dessa equação que a gente fez, né, matemática, para entender como é que funciona, seja bem-vindo, irmão Valdo, seja bem-vindo a Rutina, que está por aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não tem como
haver, o crescimento ele pode até haver dentro do ministério, mas não no impacto que acontecerá se o ministério for familiar. Se houver um casal na mesma visão, se houver uma família alicerçada na mesma visão. Queridos, o meu sonho, hoje nós temos 3 filhos, né? Pra quem não sabe, eu sabe. Eles são crianças, são pequenos ainda nesse momento que eu tô gravando essa live. E realmente o maior desejo do nosso coração é ver a nossa família aos pés do Senhor. É ver os nossos filhos tendo as suas próprias experiências com Deus. Muitas são as vezes que eu vejo meu esposo pegar o Miguel, pegar o João e orar nele, Senhor. E ele faz essa oração, Senhor, dá aos nossos filhos as suas próprias experiências com Deus. As suas próprias experiências contigo, que eu quero que eles te conheçam. Filho de pastor não necessariamente é pastor. Né? Não pense que é filho de pastor, só porque é filho de pastor já tem a Cristo. Ele precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Só que nós, como pais e mães, não somente espirituais, mas biológicos, nós temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos para Cristo. Outro tempo atrás eu vi uma expressão também de uma pessoa que disse assim, eu sinto muito, né, porque determinada pessoa da minha família não se firmou porque a gente não tinha uma estrutura na igreja que auxiliasse a criança. Queria dizer, óbvio, que a estrutura do Ministério Infantil é muito importante para auxiliar uma criança. Eu não estou dizendo que não é, mas a principal responsabilidade é dos pais. A principal responsabilidade são dos pais. Então, eu não posso delegar isso para o colégio, eu não posso delegar isso para a escola bíblica, eu não posso delegar isso para o Ministério Infantil. Tudo que eles fizerem na minha família vai ser um plus, mas a base, o fundamento é responsabilidade minha como mãe e do meu esposo como pai dessas crianças. De sentar, de ensinar os nossos filhos a ter um devocional, de ensinar eles a ter um tempo com Deus, de ensinar através de um testemunho como é uma vida com Cristo, as responsabilidades do ministério. Eu sempre digo, né, não sei se a minha mãe ainda tá por aqui pela live, mas a mamãe às vezes ela brinca, que ela vê, né, a nossa lida com as crianças não é fácil, tá? A criança não é impedimento para o ministério, se você tem algum filho, acho que esse impedimento não é. Nós temos 3 crianças pequenas, uma ainda de colo, que é a Esté, e a gente é pau pra toda obra, tá lá, vai, volta aí, trabalha e vai pra congresso, nada é impedimento para nós, nunca foi. E eu lembro que às vezes a minha mãe fala assim pra gente, quando ela vê as crianças, né, nessa rotina com a gente, que não é fácil, eu sei que não é fácil. E a minha mãe fala assim, meu Deus, coitada dessas crianças. E dentro de mim, sabe o que é que eu penso? Eu estou preparando eles para o ministério. Porque eu posso escolher deixar meus filhos, fica aí meus filhos aqui em casa com, sei lá, com alguém que eu posso pagar, ou então deixar com a avó, com o avô, e ir para a igreja e não levá-los, mas eu prefiro levá-los. Porque ainda que dê trabalho, ainda que seja cansativo para eles, eu estou semeando na vida deles. Eu estou preparando os meus filhos para o ministério. A decisão lá vai ser deles, de tomar essa decisão ou não. Mas como mãe, é meu papel fazer isso. Por mais trabalhoso que seja. Eles precisam entender quem nós somos, eles precisam entender qual a decisão que nós tomamos na nossa vida por Jesus e pelo ministério. E eles precisam compreender o quanto isso é precioso. Eles precisam amar essa visão. Isso só vai acontecer, só terão essa oportunidade se eles estiverem convivendo conosco nessa atmosfera. Então eu quero, assim, já passar para um próximo momento da nossa live, que é um testemunho que eu quero dar para você. Presta atenção, você que está aí. O nosso tema de hoje, para quem está pegando o bonde andando, é o peso de um casal no ministério. Eu quero dizer para você que eu já tive a experiência de me relacionar com uma pessoa que não conhecia Jesus e já tive a experiência de me relacionar com uma pessoa, que é o meu esposo atualmente, que conhece Jesus, que faz toda a diferença no meu ministério e eu no ministério dele. Então, eu tenho propriedade para dizer para você o quanto se relacionar com alguém que não está na mesma visão com você é um peso desnecessário, que você não precisa carregar. Isso eu estou falando para quem não é casado, porque para quem é casado, a conversa é diferente. Mas você que é solteiro, você que ainda está noivo, você que ainda está, né, escolhendo com quem você vai casar, entenda que se você tem um ministério, não basta somente você casar com alguém que é de Deus, porque isso é o primeiro passo, isso é fundamental, né? A decisão mais importante, entregar sua vida para Jesus. Mas entenda que quando você escolher alguém para casar, essa pessoa precisa estar alinhada com o seu propósito de vida, porque vocês não terão mais 2 propósitos, vocês terão um único propósito de vida. E o que é que eu tenho visto muitas vezes no ministério? Pastores que são tão dedicados, mas a sua esposa não estão alinhados no mesmo propósito. Ou ao contrário, pastoras que são tão dedicadas, né, elas oram, elas conduzem a igreja, e eu não vejo nenhum problema nisso, mas elas não têm o apoio do seu esposo. Queridos, a pessoa ela vai crescer pela misericórdia de Deus, vai, porque Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, Deus tem um propósito na sua vida, se essa é a sua condição. Mas entenda que muito mais impactante seria se os 2 estivessem alinhados. É exatamente sobre isso que eu quero dizer para você nessa tarde.
O peso de um casal no ministério, ele vai fazer total diferença. E eu digo isso com propriedade porque eu vivi essa experiência. E eu nem precisava ter vivido, mas eu fui desobediente e vivi essa experiência de ter alguém do meu lado que não servia a Jesus, que não estava no mesmo propósito de vida. E Deus, pela sua misericórdia, me alcançou e colocou na minha vida uma pessoa de Deus que eu nunca imaginei. Eu digo assim, olha, gente, sinceramente, falando do meu esposo, né? Todos nós temos defeitos, temos falhas. Óbvio que meu esposo também tem, eu também tenho, você tem. Mas eu não conheço, digo assim com toda sinceridade, franqueza, eu não conheço ninguém como meu esposo. Eu não conheço. Eu não conheço. Pode existir, tá? Pessoas melhores, piores, não sei. Mas eu não conheço, eu admiro meu esposo. O meu esposo é alguém tão dedicado, tão apaixonado por Jesus, tão intenso. E eu fico pensando, Deus, só o Senhor para ter colocado essa pessoa na minha vida. Porque eu orava por alguém assim, eu queria alguém assim. Gente, hoje nós vivemos um período no nosso ministério assim, sabe, de plenitude, de aprofundamento, de crescimento, um momento assim tão lindo, de verdade, não é fácil, tá? Quando eu digo lindo, parece que é coisa mais... Não, é um momento de luta, é um momento de dores muitas vezes, mas é um momento que eu percebo assim, Senhor tem nos conduzido. Isso para mim é a minha maior alegria, é perceber a condução do Espírito Santo. Então eu tenho visto, não somente no presente, mas eu consigo visualizar pela fé grandes coisas que Deus vai fazer no nosso ministério. E eu vejo que um grande alicerce que tem aí é o Senhor ter unido propósitos. É Deus ter colocado na minha vida o meu esposo e Deus ter me colocado na vida dele. Não seria a mesma coisa meu ministério sem meu esposo. E não seria a mesma coisa, possivelmente, o ministério dele sem aquilo que eu posso acrescentar. Portanto, eu quero que você entenda algo. Que o ministério familiar, se você puder anotar isso, anote. O ministério familiar é um ministério completo. O ministério familiar é um ministério no qual um complementa o outro. O meu esposo não é igual a mim, eu não sou igual ao meu esposo. Ótimo! Porque eu complemento o ministério dele, ele complementa o meu e nós nos tornamos um só ministério, só que fortalecido. E é exatamente isso que nós temos experimentado. Então, hoje eu estou aqui para falar para você isso. Eu quero ler aqui um comentário que passou, que aí senão depois eu não vou conseguir ler, tá? Que ele vai passar, né? Então, a irmã Valda escreveu assim, penso assim: ensina que o casal precisa agir como uma espécie de cuidador um do outro. Se um está indo por um caminho que vai prejudicar a si mesmo ou ambos, se o outro está percebendo que não deve. Exato, eu entendo que a irmã Valda está querendo dizer assim, olha, um precisa ser o atalaia do outro, um precisa ser aquele que vai ajudar o outro. E é exatamente isso, querido. Inclusive eu estou fazendo essa live aqui, tô uma gritaria das crianças ali, eu não posso nem demorar, porque o negócio tá hoje, como eu falei, a gente está cheio de compromisso, um monte de coisa, e eu preciso pegar as crianças, porque tem muita coisa para resolver hoje, mas enfim. Eu quero que você entenda algo, o ministério ele é familiar. E quando você pode viver um ministério não familiar? Pode, tudo bem. Mas ele não vai ser tão pleno quanto ele seria se você tivesse uma pessoa do seu lado na mesma visão. Ele não vai ser. Se você tiver uma família estruturada. E aí é que eu chego para você para te trazer um alerta. É por isso que o diabo quer destruir a tua família. É por isso que o inimigo, né, se você é solteiro, não quer que você se relacione com uma pessoa de Deus. Quer colocar uns entraves aí no seu caminho. Pessoas que às vezes parecem, né? Ah, mas fulano é tão gente boa. Não basta ser gente boa. Não basta nem ser da igreja para começar. Precisa ser de Deus. E além de ser de Deus, precisa estar alinhado num único propósito. Porque existem pessoas que elas são de Deus, mas elas têm propósitos tão diferentes que não vai dar certo isso daqui também não. Imagine se eu tenho um chamado pastoral e um chamado de ensino, tá? Imagine que eu tivesse casado, como fosse meu esposo, eu tivesse casado com alguém que é um missionário, que vai viajar, vai fazer missões. Não dá isso aqui, ó, não vai dar certo. Por quê? Porque eu, como chamado pastoral, tenho um foco na igreja local. E o missionário, não vai ter paradeiro. Isso não é pra mim. Então perceba, é de Deus, amém, é de Deus. Mas não há unidade de propósito. Então muito cuidado com isso também. Isso aqui também tem que ser observado. Portanto, o ministério familiar é um ministério completo. É um ministério onde um complementa o outro. No nosso relacionamento, no nosso ministério, nós complementamos um ao outro. O Neto é uma parte do ministério, o pastor Neto, que eu não sou. E eu sou uma parte do ministério que ele não é. E naquilo que nós nos complementamos, a gente se auxilia. E naquilo que nós não nos complementamos também, né? Eu ajo com intensidade, ele age com intensidade e um respeita o espaço do outro. Então, por exemplo, já teve pessoas que já me perguntaram assim, pastora, a senhora não se incomoda às vezes o pastor passar, né, horas e horas para a igreja e não sei o que, faz isso, faz aquilo. Queridos, desde que tenha pontos de equilíbrio, eu não me incomodo. Por quê? Porque eu sei que é o chamado dele. Eu sei que é o ponto forte dele. A construção, a edificação. Eu vejo no meu esposo um espírito apostólico. Eu vejo no meu esposo isso. Tá? Que é possivelmente
é algo que dá para casar com a questão do pastoreio de uma igreja local e do nosso ministério de ensino. Então, eu vejo isso nele, eu preciso respeitar o chamado de Deus na vida dele, de forma que ele também respeita, né? Não é ele que está aqui nas lives compartilhando isso com você, geralmente sou eu, porque isso daqui é mais a minha vibe, é mais dentro do meu chamado. Você está entendendo? Um complementa o outro. Ele não me atrapalha, eu não atrapalho e a gente se soma, tá? Eu vou usar uma outra expressão. Se somar, é até o de menos, a gente se multiplica. Essa é a verdadeira expressão. A gente se multiplica. Então, algo que poderia ter um potencial 1, como eu falei para você, aquela equação, tem um potencial 2, duplica, triplica, quadruplica. Porque você tem alguém que está na mesma visão, onde um complementa o outro. E isso, queridos, é que traz plenitude para o nosso ministério. Olha só, o ministério familiar, ele é um ministério que fecha as brechas. Por quê? Porque eu já vi também muitos pastores e pastoras que às vezes eles têm algumas fragilidades, né? Todos nós temos as nossas fragilidades, é óbvio. Mas vamos imaginar uma fragilidade na vida sentimental aí. E essa pessoa não tem uma companheira do seu lado, isso às vezes acaba sendo uma brecha. Porque na hora de aconselhar uma mulher, às vezes acaba sendo o pastor que vai aconselhar. E não deveria, deveria ser a pastora. Se ela está na mesma visão, deveria ser a pastora. Vice-versa. Na hora de aconselhar um jovem, um rapaz, um homem, não deveria ser a pastora, deveria ser o pastor. Porque é um ministério familiar. Olha que beleza. Olha que coisa maravilhosa. E é de jovem para jovem, de adulto para adulto, é de mulher para mulher, de homem para homem. Isso é maravilhoso. Mas isso acontece quando o ministério está baseado numa família. Quando é uma família. Não é somente um indivíduo, mas uma família. Gente, o peso é muito diferente. Um outro benefício do ministério, de nós vivermos um ministério familiar, é que traz isso, essa estrutura de família traz um referencial para a igreja, que muitas pessoas não têm. Você sabia que o diabo ele tem minado as famílias brasileiras, as famílias do mundo todo? Muitas pessoas não têm referencial de família. E quando você vê um ministério familiar, você percebe que essas pessoas elas começam a ter um referencial de Deus na sua vida. De uma família, elas olham e falam assim, poxa, assim que eu quero que a minha família seja. Poxa, assim que eu quero ter um casamento. Então elas acabam tendo um referencial pelo qual elas, mesmo que você não pregue, que você não diga que isso é bom, elas olham e percebem que aquilo é bom. Elas olham e desejam aquilo para a vida delas. Então elas não vão escolher um qualquer, elas vão escolher alguém que vai somar no propósito que elas veem que assim a sua pastora também escolheu, que assim o seu pastor também escolheu. Elas vão querer edificar filhos para Cristo porque ela vê isso na vida dos seus pastores. Quem está conseguindo entender? Gente, quem está vivo aí, digite amém. Por favor, quero saber se você está vivo. Um outro benefício do ministério familiar, querida, é que um sustenta o outro. Tem dia que eu estou borocochô. Tem dia que eu estou sem forças. Tem dias que é o meu esposo, né? Não pense você que a gente está aqui todo dia rindo. Mas a vida da pastora é muito alegre. Não, querido, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente tá para baixo. Tem dia que a gente, sabe? Tá? Não é fácil. Ó, Núbia tá por aqui, amém, glória a Deus. Não é fácil o ministério, não é fácil, mas é maravilhoso. Então, quando eu digo que um sustenta o outro, porque é dentro do ministério familiar que meu maior discipulador, depois de Jesus, vai ser meu esposo. E vice-versa. Ele pode ter discipuladores, eu posso ter discipuladoras, mas a maior cobertura espiritual é de um para o outro. Então, hoje mesmo, meu esposo pediu oração para mim e falou, amor, ora por mim, porque hoje tá pressão, hoje tá difícil. E aí, eu lembro que eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele e orei por ele. Queridos, o ministério familiar, um sustenta o outro. Já existiram vezes, muitas vezes já aconteceu. Eu sou mais a parte, né, da leitura, da escrita e tal, ter um pouco mais de facilidade com isso. Então, às vezes, por exemplo, o pastor está com uma palavra no coração e fala, amor, a palavra que está no meu coração é X, é essa. Você monta a estrutura do sermão para mim, e eu vou lá e monto a estrutura, e depois ele só lê e modifica. Olha só como um ajuda o outro. Às vezes ele está na rua trabalhando, fazendo um monte de coisa para a igreja. E aí, quando ele vai tirar o tempo para meditar, já está aquela estrutura montada, porque um complementa o outro, um sustenta o outro, um ajuda o outro. Ele ora por mim, eu oro por ele. A gente compartilha as mesmas crises. A gente compartilha as mesmas dores. A gente está junto. Isso é maravilhoso. É muito importante isso, querido, porque você não precisa carregar um peso, sabe? Existem pessoas que elas estão enfrentando as lutas do ministério, que já não são fáceis, digo para você, mas elas já estão carregando lutas dentro da sua família. Aí fica mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Você não precisava estar carregando isso. A sua família poderia ser os seus ajudadores, os seus principais cooperadores dentro do reino de Deus. Era assim que deveria ser. Esse é o projeto de Deus. Tá certo? A irmã Valda escreveu aqui, devemos ser aliados um ao outro. Casamento blindado por Deus, caminha nos caminhos certos, o altar e o aliado do casal. Exato, o altar é aliado do casal. Acho que isso que ela quis colocar, né, irmã Valda? É exatamente isso.
Estou passando para você aqui os benefícios de um ministério familiar. Um outro benefício aqui, querida, é que o ministério familiar, o impacto dele é muito maior. Você pode ter um impacto, você pode ter uma relevância na vida, você pode fazer muita diferença, tá? Eu não estou dizendo que uma pessoa sozinha não pode. Pode sim, claro que pode. Mas quando você tem uma família que trabalha com você, que coopera com você, seja ela uma família natural, uma família espiritual, de repente você, assim como Paulo, por exemplo, Paulo não tinha uma esposa, mas ele tinha uma família, sim. Ele tinha uma família. Quem era a família de Paulo? Era Timóteo, era João Marcos, eram pessoas que estavam próximas dele, era Barnabé que estava próximo dele. Sim, era a família que Paulo tinha, era uma família espiritual, mas era uma família que ele poderia contar. Então, de repente, você está aqui hoje e fala assim, pastora, eu não tenho esse esposo, é que você está dizendo, eu não tenho esses filhos, é que você está falando, né? Mas, e aí, né? Niou para mim, não vai dar certo? Vai. Você precisa ter fé que vai dar certo, mas tem uma equipe do seu lado. Se não é uma equipe sanguínea, um ministério familiar no sentido biológico, mas pode ser no sentido espiritual. Você pode ter uma família espiritual, tá certo? Porque o impacto vai ser muito maior. É uma equipe que trabalha junto. A minha dica, então, para você, pra gente finalizar a nossa live, tá? Minha dica para você é, se você é solteiro, pense 1000 vezes antes de se casar. Se você tá aqui nessa live, você é solteiro e você está interessado por alguém, a gente ouve uma frase, né, nas novelas, nos filmes, ai, ninguém manda no coração. Querida, a Bíblia me fala algo diferente. Ela me diz que, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, essa história de ninguém manda no coração é uma conversa maligna. Por quê? Porque você precisa aprender a guardar o seu coração. Você precisa aprender a não entregar o seu coração para qualquer pessoa. Você precisa olhar na frente. Quando a gente está apaixonado, a gente só vê as virtudes, a gente não vê os defeitos. Então, quando você entrega o seu coração, a sua análise se essa pessoa vai ser um complemento para o seu ministério, se vocês vão somar juntos, já está comprometida, porque você já entregou o seu coração. Você só vai ver as qualidades, você não vê mais defeito nenhum. Por isso que o ideal é você fazer essa análise antes de você entregar o seu coração. Você está vendo alguém, né? Analise. Meu pai sempre dizia, pelos feriados se tira os dias santos. Então, se essa pessoa desrespeita seus pais, descomprometida com a obra de Deus, não tem vida com Deus, mas é gente boa, ele, pastor, pode ser gente boa que for, mas não é para você. Não vai somar no seu ministério. Vai ser um peso lá na frente para você. Se você é solteiro, faça essa análise antes de casar. Porque não acredite que com o casamento as coisas melhoram, tá? As coisas se potencializam. Se elas eram boas, vão ficar melhores. Se elas eram mais, elas vão ficar piores. Agora, se você é uma pessoa casada, né? Você ouviu tudo isso e fala, poxa, pastor, eu queria que fosse assim, meu casamento, eu queria que ter, né, o meu esposo do meu lado no ministério, mas não é a minha realidade. Se essa é a sua realidade, você ter alguém do seu lado, eu estou muito feliz por você, porque eu sei que você vai, sabe, muito além do seu ministério. E se essa não é a sua realidade, eu quero passar para você 2 missões. Uma missão é, ore bastante, porque não existe nada impossível para Deus. E a segunda missão que eu quero passar para você é, seja um testemunho dentro da sua casa. Vou acrescentar uma palavra. Seja um testemunho consistente dentro da sua casa. Porque muitas pessoas não ganham a sua família para Jesus, porque elas não são boas testemunhas de Jesus dentro da casa. E eu entendo, porque é difícil nós sermos testemunhas de Jesus dentro da nossa casa. Mas não é impossível. Você vai precisar se exercitar, você vai precisar segurar a sua boca algumas vezes. Você vai precisar, sabe, andar a segunda milha com a sua família. Você vai precisar levantar pelas madrugadas e orar por eles. Você vai precisar banhar a tua casa de óleo ungido, mas repreender todo o mal que existe ali. Você vai precisar ser uma conselheira, você vai precisar ser uma pessoa irrepreensível dentro da sua casa. E é difícil isso, mas com o Espírito Santo é possível. Tudo com o objetivo, ganhar a sua família para Jesus. Para que você possa sim ter um ministério familiar. Para que o teu esposo seja o teu braço direito. Para que a tua esposa seja o teu braço direito dentro desse ministério. Para que os teus filhos sejam como flechas nas suas mãos que você vai lançar e eles vão ser pessoas que vão cumprir um propósito. Isso é possível, você não pode desistir nem entregar os pontos. Você precisa orar e ser um testemunho consistente dentro da sua casa, tá certo? E eu quero encerrar com um testemunho aqui da minha sogra. Não sei quantos conhecem a pastora Lene, não sei nem se ela tá por aí, às vezes ela assiste as lives depois, então depois ela comenta, né? Ai meu Deus, já bati aqui. A minha sogra, ela entregou a vida no ano 2000, e só ela, né? Sem a família. E aí, o pastor Neto era criança, a pastora Letícia, né? Que são irmãos, minha cunhada era criança também.
E o meu sogro, né, tinha uma outra vida. Pra falar a verdade, meu sogro hoje em dia é uma pessoa tão transformada que quando eles contam essa história, eu conheci meu sogro já com Jesus, né? Então eu não consigo imaginar meu sogro, de tamanha transformação que eu vejo de Jesus na vida do meu sogro. Mas a história que a minha sogra um dia relatou, já relatou na igreja e presencialmente, é que quando ela entregou a vida para Jesus, meu sogro era uma pessoa de bebida, era uma pessoa de farra, né? Era uma pessoa, eles tinham muitas crises no casamento. E aí, quando ela entregou a vida para Jesus, ela começou a orar, e ela orou 7 anos pela vida do meu sogro. E pela sua família, óbvio, não somente por ele, mas pela sua família, pelos seus filhos. 7 anos. Ela orando, ela indo para a igreja, ela buscando o Senhor, ela fazendo propósitos, né? E aí, quando passou esse período, em 2007, ele já estava numa crise muito severa no casamento deles, assim, praticamente de ou Jesus entra no nosso casamento ou não tem jeito. E aí eles foram para a igreja nesse dia no culto como última alternativa que eles tinham. E nesse dia o meu sogro entregou a vida para Jesus. E quando o meu esposo, que era criança, tinha uns 9, 10 anos, acredito, viu o pai entregar a vida para Jesus, ele foi lá na frente e entregou a vida também para Jesus. E a minha cunhada, a pastora Letícia, quando viu eles entregando para Jesus, ela foi também lá na frente e entregou a vida para Jesus. Queridos, olha só como Deus muda histórias, né? Assim, como é que você menos pensa? Porque é uma consistência. Havia ali um testemunho, havia ali uma vida de oração, havia ali uma consistência espiritual. E se ela não tivesse batalhado pela sua família, hoje nós não teríamos o pastor Neto, que é meu esposo, que hoje é pastor, que é pai dos meus filhos. Pastor Letícia vai estar abrindo, eles vão estar assumindo agora uma nova obra. Em nome de Jesus, agora próximo, pastor Letícia e pastor já estão casados, né? Então, olha só que transformação, uma família alicerçada em Deus. Começou com uma pessoa de oração, com uma pessoa que se levantou como coluna na sua casa. Então, eu sinceramente não conheço algo que seja impossível para Deus. Se essa não é a sua realidade, você atualmente tem um ministério familiar, não desista, porque aquilo que você busca é aquilo que você vai ter. E eu quero já encerrar dando o nosso tema da live de amanhã, viu? Amanhã nós temos esse tema assim, que Deus tem ministrado profundamente no meu coração. Aquilo que você busca é aquilo que você tem. Amanhã eu quero falar a respeito disso para você. Vai ser uma live poderosa, quero deixar esse convite para você. Mas eu agradeço você que está aqui até agora, né? Nessa hora da fome, nessa hora que às vezes a gente está no estresse do trabalho. Você está aqui se edificando nesse tema que é o peso de um casal no ministério. Pastora, peguei o bonde andando, cheguei no amém. Volte, essa live vai ficar salva no feed, assista ela, porque eu sei que ela pode edificar a sua vida, tá certo? Muito obrigada, você que acompanhou até aqui. Eu quero agradecer nominalmente, ver se eu consigo aqui, tá? A irmã Valda escreveu: devemos ser a porta para a nossa casa e virar a chave, tá certo? É isso mesmo, irmã Valda. Olha, muito obrigada, Núbia, Eliane Macambira, Simone, pastora Simone Medeiros está por aqui, pastora Angelita, né? Do início até o fim, a pastora Angelita, a irmã Valda, outras pessoas passaram, entraram, saíram, alguns não ficam até o final. Gente, depois você assiste no feed, tá? Mas eu sinceramente espero que essa live possa ter edificado a sua vida, porque uma família no altar de Deus é algo assim, que eu acho que eu posso dizer que é algo que mais pode causar impacto no reino de Deus e destruir todo tipo de levante maligno. É uma família no altar de Deus. Então o diabo ele vai lutar contra isso, mas você pode e deve buscar ter a sua casa no altar do Senhor, ter o seu esposo como seu braço direito, ter os seus filhos como um instrumento nas mãos de Deus. Você pode e deve, não desista, não desanime, tá certo? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, já deu tudo certo. Obrigada por terem ficado até aqui. Hoje foi muita coisa, a gente começou com uma hora de atraso, né? Avisei lá, não espero que você tenha visto. Mas amanhã, meio-dia, tá? Tudo certo para meio-dia, espero você. Aquilo que você busca é aquilo que você tem. Nós vamos falar sobre isso, vai ser poderosa essa live. Vai ser, eu creio, uma grande virada de chave de Deus na nossa vida, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Nos vemos então amanhã, tá bom? Espero você aqui amanhã. Deus abençoe.